Bom, pessoal, primeiramente agradeço por vocês estarem aqui hoje nessa aula. Hoje eu vou fazer uma aula diferente, eu até preparei uma aula com slides e tal, vídeos, mas estou mais interessado em fazer uma aula hoje com quadrinhos, né? Então eu vou compartilhar aqui esse quadrinho e vamos falar hoje sobre como hoje a aula é remota, não vai dar para a gente fazer o nosso debate, vai ficar para a próxima aula, né? Então decidi falar sobre esse quadrinho aqui, que é o quadrinho do Mundo de Sofia, no capítulo 8, chamado Duas Culturas. Então vamos lá. Você já viu que os filósofos do helenismo recauchutaram os antigos pensadores gregos? Plotino não estava longe de declarar Platão o salvador da humanidade. Naquele mesmo período, outro salvador nasceu fora do território greco-romano, Jesus de Nazaré. Agora veremos a influência crescente do cristianismo no mundo greco-romano. Peraí que parece que aconteceu alguma coisa aqui. Eu voltei para Duas Culturas. Agora veremos a influência crescente do cristianismo no mundo greco-romano. Ok, mas só vou se você me disser seu nome. Senhor filósofo misterioso, Alberto. Jesus era judeu e os judeus fazem parte dos povos semitas. Gregos e romanos pertencem aos povos indo-europeus. Flip. Há cerca de 4.000 anos, os indo-europeus viviam ao redor do Mar Negro e do Mar Cáspio. Dali, eles se deslocaram para o oeste e chegaram à França e à Inglaterra. Para o sudeste até a Grécia, a Itália e a Espanha, e para o sudeste até o Irã e a Índia, e também para a Europa setentrional e mesmo o leste europeu e a Rússia. Aonde os indo-europeus chegavam, eles se misturavam à população, e rapidamente sua língua e sua cultura se tornavam dominantes. Os semitas, por sua vez, eram originários da Península Arábica, mas também migraram muito. Para melhor entender a cultura europeia, é importante se interessar pelas duas raízes que alimentaram. Clique. Países e culturas de língua indo-europeia, ou seja, quase todas as línguas europeias, raízes indo-europeias. Eu vou tentar fazer o paralelo com as raízes semíticas. Uma cultura de línguas semíticas como o árabe e o hebraico. Politeísmo, a crença em vários deuses, indo-europeia. Politeísmo se transforma paulatinamente em monoteísmo, um único Deus, raízes semíticas. A visão é o sentido mais importante. A literatura se caracteriza por grandes visões cósmicas. O sentido privilegiado é a audição. Ouve Israel, diz a fé judaica no cristianismo, trata-se de ouvir a palavra de Deus. Os deuses são representados por meio de esculturas e pinturas. É proibido produzir imagens de Deus, interdição ainda vigente no islamismo e no judaísmo. Uma concepção cíclica da história, vista como um eterno recomeço, um eterno retorno, ordem e caos. Uma visão linear da história, tem início e fim. A história existe para que Deus possa realizar sua vontade. Existe um Gênesis, existe um Apocalipse. Hinduísmo, budismo e filosofia grega têm origem indo-europeia. As três religiões que influenciaram o Ocidente, cristianismo, islamismo e judaísmo, têm um componente semítico comum. Acredita-se na transmigração da alma e na reencarnação. O cristianismo acredita na ressurreição, inclusive estamos aqui comemorando na Páscoa a ressurreição. A meditação é uma ascese para a libertação da alma. A oração é essencial. Tenta-se conhecer o futuro do mundo, este em que há uma eterna luta entre o bem e o mal. Existe um abismo entre Deus e o mundo que ele criou, e o objetivo é alcançar a redenção da culpa e do pecado original. Então estamos aí com as duas raízes da cultura ocidental. A raiz indo-europeia, que vai até a Índia, e a raiz semítica, que é essa raiz greco, que é judeu-hebraica, judaico-cristã. Né? Bom, então, venha. Na época de Jesus, muitos judeus
esperavam a chegada de um novo Messias na forma de um libertador da nação. Não só nessa época, como ainda hoje, né? A gente vê muitas vezes, eu posso dizer, cristãos muito apoiados nessa visão judaica, né? E uma coisa interessante disso, desse apoio a Israel, a bandeira de Israel, etc., etc., é que, como eu posso dizer, por quê? Por que existe esse apoio, né? Isso é uma coisa que a gente tem que meditar, né? Porque justamente, mesmo que os judeus não acreditem na vinda de Cristo, essa ideia de uma civilização, vamos dizer assim, de uma concepção na qual que é muito, vamos dizer assim, dissipada pelos evangélicos, né? De que, como eu posso dizer, o fim está chegando, junto com o fim vem o novo Messias, né? Então, como se agora os judeus vão ser perdoados, porque o verdadeiro, quer dizer, a vinda do Messias está chegando, né? Então, por isso que existe, vamos dizer assim, essa aceitação e essa identificação, né, dos judeus ou do judaísmo ou de Israel com os evangélicos, principalmente, né? Então, capaz de pôr fim ao sofrimento dos judeus oprimidos pelos romanos. Jesus chegou em Jerusalém e se deixou aclamar como salvador do povo, que logo veria que ele não era um agitador militar. Ele anunciava a salvação e o perdão divino a todos os homens, dizia às pessoas para amarem seus inimigos, algo revolucionário para a época. Inclusive, foi por isso que os judeus votaram em libertar Barrabás e não Jesus, né? Porque eles achavam que o Filho de Deus, o Messias, né? E aí uma crítica importante a esse messianismo, né? Ele seria nada mais, nada menos do que um grande guerreiro, uma pessoa que iria, vamos dizer assim, um líder de guerra, né? Um guerreiro é um líder de guerra, e não Jesus, que é uma pessoa que fala do amor e etc, etc. Né? Mas algumas pessoas acabam desvirtuando também essa imagem de Jesus, utilizando, mostrando, pintando, representando Jesus com um rifle, por exemplo. Isso é uma coisa totalmente contraditória com a mensagem de Jesus propriamente, né? Então ele se referia a Deus como Pai, e ao contrário do que muitos gregos acreditavam, dizia: não podemos salvar a nós mesmos, devemos nos voltar para Deus e implorar o seu perdão. Né? Porque o que os gregos acreditavam? Na transmigração da alma através do que a gente chama de mentepsicose, que é o quê? Você evoluir cada vez mais, né? Isso faz parte das doutrinas pitagóricas, óficas, e depois, mais na frente até pelo espiritismo, evoluir até se você se tornar uma pessoa pura. Né? E algumas seitas cristãs, antes da Igreja Católica se firmar como Igreja Católica, também acreditavam nisso. Né? Algumas. Né? E isso depois foi negado pelos dogmas teológicos que a Igreja cristã colocou. Né? Então vamos lá. Essa mensagem de paz contrariou os interesses dos poderosos da época. E como Sócrates, Jesus constatou como era perigoso se opor a eles, pois acabou crucificado. Ao morrer, Jesus disse que tomou para si todos os pecados do mundo para nos reconciliar com Deus. Pouco depois, os fiéis acreditam que ele ressuscitou e viram nisso a confirmação de que Jesus era de fato o Filho de Deus. A igreja cristã teve início naquela manhã de Páscoa. Atenção, neste caso não se trata mais da imortalidade da alma ou de reencarnação, mas de acreditar na ressurreição da carne, né? Isso é uma coisa também interessante, porque Jesus vai vir não como espírito, mas como carne. E ele veio e ele ressuscitou como carne, tanto que ele pediu para. Qual é o nome dele? Agora está me fugindo o nome. Tomé, tocar nas suas chagas, né? Então, o cristianismo afirma que através de um milagre divino somos salvos do mal. Pouco depois da morte de Jesus, um convertido recente, Paulo, viajou pelo mundo grego para pregar e difundir a mensagem do cristianismo. Então, São Paulo, né, é justamente esse apóstolo, né, que ele era romano e se chamava Saulo, inclusive, e se converte ao cristianismo e passa a se chamar Paulo, mas ele era
uma pessoa erudita, falava latim, grego, e por isso ele conseguiu levar o cristianismo até a Grécia, passando por cidades como Alexandria, Roma, Atenas, Corinto, ou Coríntio, né? Conhecemos as intenções de São Paulo graças às várias cartas que ele escreveu às comunidades cristãs. Um dia ele chegou a Atenas e dialogou com os epicuristas, olha aí, ó, que interessante, e os estoicos. Depois ele foi à Ágora, no Aerópago, para apresentar algo muito diferente das filosofias da época. Ele falou de um Deus pessoal que ia ao encontro dos homens e que participava da história para salvá-los. Paulo pregou a Boa Nova nas principais metrópoles gregas e romanas. Atenas, Roma, Alexandria, Troade, Alexandria da Troade, Éfeso, Corinto, e entre aqueles que o ouviram se formaram as primeiras comunidades cristãs. Em poucos séculos, o mundo greco-romano foi totalmente cristianizado. O advento do cristianismo representou um choque entre duas culturas. Uma virada decisiva em nossa história. Aos poucos, os homens deixaram a antiguidade para trás de uma vez por todas. Blim, blom, blim, blom. 4 da manhã. Passemos à Idade Média. Clique. Crack. Desde os primeiros filósofos gregos, vimos cerca de 1000 anos de história. Se uma hora representa 100 anos, Sofia, estamos agora na aurora da Idade Média cristã, que vai durar 1000 anos, justamente de 400 a 1400. Né? São 1000 anos de história que depois são considerados como se fossem a Idade das Trevas, ou na filosofia, encontrar a luz nas trevas. Né? Imaginemos que Jesus tenha nascido à meia-noite. Paulo começou a fazer suas viagens pouco antes de meia-noite e meia e morreu em Roma 15 minutos depois, isto é, 25 anos depois. Pouco antes das 3, a igreja cristã estava mais ou menos proibida, mas no ano 313, sob o imperador Constantino, o cristianismo foi reconhecido como religião no Império Romano. Em 330, o imperador mudou a capital para Constantinopla, a Nova Roma. E a partir de 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Em 395, o Império Romano foi dividido em dois: o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, com Constantinopla como capital. Em 529, a Igreja fechou a Academia de Platão, o que simbolizou o controle da Igreja sobre a filosofia grega. O Império Romano do Oriente existiu até 1453, data da conquista pelos turcos de Constantinopla, que se tornou Istambul. Né? Então a gente vê aí justamente que um milênio se passa nesse relógio aí, né? E muitas mudanças políticas ocorrem, mas o mais importante é que nessas mudanças a igreja cada vez se fortalece mais, né? Então, o poder estava na mão das igrejas, o conhecimento estava na mão das igrejas, e por isso, consequentemente, existia muita ignorância, pessoas muito ignorantes. Também a questão da Bíblia só era lida em latim, as pessoas que não sabiam latim não entenderiam, e mesmo o conhecimento dos principais livros guardados nos monastérios, haviam livros também que eram considerados proibidos, indexados, e esses livros, quando algum monge copista ou algum monge queria explorar e conhecer, tinha veneno nas páginas, e quando a pessoa passa saliva assim no dedo para virar a página, acabava se envenenando e morrendo, e daí depois as pessoas falavam, então isso é porque ele pecou tentando adquirir um conhecimento proibido. Né? Mas como o Alberto Knox fala, a expressão Idade Média foi criada mais tarde, no Renascimento. Foi um longo lapso de tempo entre as duas épocas, a Antiguidade e o Renascimento. Por que estamos aqui? Que lugar sinistro! A Idade Média é considerada por muitos uma longa escuridão. Ela costuma ser vista de maneira negativa, embora isso seja um exagero. Maneira negativa porque a maioria dos filósofos eram cristãos, com algumas exceções, e a gente pode também, de certa forma, aqui questionar isso. Existiu também uma Idade Média árabe, existia um Renascimento árabe, e foi até antes da Idade Média cristã. Tá?
assim como a gente pode dizer que existia um renascimento judaico também, né? Bom, e aí o que o filósofo faz? Ele apaga a tocha, e aí Sofia fica na escuridão, até que ela fala: Alberto, já deu para entender o conceito de longa escuridão. Podemos acender a luz, por favor? E aí, quando ele acende a luz, nossa, talvez o escuro fosse melhor mesmo. O que acontece? Embaixo das igrejas existiam as catacumbas, né? Que eram, na verdade, lugares onde as pessoas eram enterradas, pessoas cristãs, né? E existem ainda hoje em Paris, por exemplo, existem catacumbas onde são túneis embaixo da cidade de Paris onde tem várias pessoas aí, vários esqueletos, né? Então olha aí só. O cristianismo demorou para alcançar as camadas profundas da população e um grande número de crenças pagãs continuou a circular, mas ele acabou impondo sua visão de mundo. Foi um período tão sombrio assim? Nos primeiros séculos, sim, um verdadeiro declínio. A época romana tinha sido favorável para a cultura, mas tudo isso se desmanchou no início da Idade Média. E aí as caveiras começam a falar: se desmanchou. Voltaram à tona a economia familiar e o escambo. O que é o escambo? A troca. E o que chamamos de feudalismo, como uma grande diminuição da população. No ano de 600, por exemplo, Roma estava reduzida a 40 mil habitantes e sua grandeza não passava de uma lembrança. Então, acho que Roma deve ter chegado a 1 milhão ou de habitantes, quem sabe, né? Escambo, feudalismo, diminuição da população. Me diga uma coisa, isso é normal, os mortos murmurarem? Nada é totalmente normal desde que começamos esta aventura. Você não notou? Notei, mas algumas estranhezas são menos agradáveis que outras. A filosofia grega foi, em boa parte, esquecida, embora se ouvisse falar de alguns escritos de Platão e Aristóteles. Platão, na verdade, por conta do neoplatonismo. Aristóteles sobrou a lógica, mas aos poucos os árabes que tinham conquistado parte do império, parte da região oriental e do Oriente Médio, conseguiram, tendo acesso também ali no Egito aos escritos da Biblioteca de Alexandria, ter acesso a obras de, vamos dizer assim, esotéricas, né, de Aristóteles, e começaram a traduzir do árabe, e depois os judeus traduziram do árabe para o latim, e chegou até os cristãos, né? Então, olha só. O Império Romano se dividiu em 3 regiões culturais. A oeste, a cultura cristã de grega de língua latina, com Roma como tal. No norte da África e no Oriente Médio, floresce a cultura muçulmana de língua árabe. E a leste, a cultura cristã de língua grega, com Constantinopla como capital. Então vocês veem que a língua grega ainda prevalece como uma das grandes línguas oficiais, né, assim, da humanidade. Em 632, depois da morte de Maomé, o Oriente Médio e o norte da África foram integrados ao Islã. É importante observar que os árabes conquistaram a cidade helenística de Alexandria e absorveram grande parte da ciência grega. Ao longo da Idade Média, os povos árabes tiveram um papel preponderante nas ciências, matemática, química, astronomia, medicina. A filosofia grega acabou morrendo, então. No Ocidente, o acesso aos textos gregos foi limitado. Platão era conhecido sobretudo através do neoplatonismo, que eu vinha falando. Era raro suas obras serem lidas no original, pois o conhecimento do grego antigo estava em declínio. Quanto a Aristóteles, somente suas obras de lógica eram conhecidas. Em contrapartida, no mundo árabe, os sábios sabiam grego e as obras de Aristóteles circulavam e eram inclusive traduzidas e interpretadas, tanto que Avicenna e Averroes tinham interpretações diferentes sobre Aristóteles. Os filósofos cristãos na Idade Média acreditavam na existência de um Deus único, criador do universo, e eles não colocaram isso em questão. O problema era saber se deviam apenas acreditar na Revolução Cristã ou se podiam aprender as verdades cristãs através da razão. É a questão que a gente diz que é o problema de crer para compreender ou compreender para crer. E aí a caveira fala: é possível conciliar fé e conhecimento? Bíblia e a razão? Ah, fé, razão, conhecer, crer. Você sabe a resposta, Sofia? E aí a Sofia sai correndo. E quando ela sai correndo, ela fala, depois de arfar um pouco:
agradável. Nosso encontro filosófico noturno, Alberto. Mas da próxima vez é melhor escolher um lugar menos assustador, ok? Ouviu? Alberto? Cadê Alberto? Ela começa a escutar. Christe eleison, Christe eleison, que é a eleição de Cristo, né? Cristo aude-nos, Cristo aude-nos, Cristo ajude, Cristo escute-nos. Pater de cales Deus, Pai dos céus, Deus. Miseri nobis, Filho Redentor. Misericórdia por nós, Filho Redentor. Aí, Alberto, é Santo Agostinho. Ah, Alberto, acho que eu preferia quando você era misterioso e invisível. Santo Agostinho, Averroes e São Tomás de Aquino. Então vamos ver aqui os principais representantes da patrística, da escolástica e dessa filosofia medieval árabe. Santo Agostinho é um dos pais da igreja. Ele viveu de 354 a 430. Na vida desse único homem, podemos estudar a passagem da antiguidade para a Idade Média. Ele não foi cristão durante toda a vida. Educado na cultura romana, primeiro foi maniqueu. Para os maniqueus, o mundo estava dividido em dois princípios, bem e mal, luz e trevas. E essa divisão era parte inerente do próprio Deus, que era essas duas coisas também. Deus era bom e mal, mesmo que houvesse uma grande luta entre o bem e o mal. Ele pensava que, graças a seu espírito, o homem podia transcender a matéria e encontrar a salvação na alma, o que parece ser o contraditório com o que foi dito de que, na verdade, é Deus que salva e não a pessoa que salva. A salvação da alma não é pouca coisa, Sofia, diz Santo Agostinho. Também fiquei obcecado com a questão da origem do mal. Fui seduzido pelos estoicos para quem a fronteira entre o bem e o mal não existe. Ou seja, não existe bem e mal são uma coisa só. Mas foi, sobretudo, o neoplatonismo que me marcou. Foi com ele que aprendi que tudo tem uma natureza divina, tudo é emanação. E no neoplatonismo também, se vocês se lembram, a imperfeição é justamente a falta de perfeição. Deus, ou uno, é perfeição. Aquilo que não está ligado ao uno é imperfeito. E aí Santo Agostinho usa isso para dizer que o mal é a ausência de bem, né? Por fim, Santo Agostinho se converteu ao cristianismo, mas permaneceu muito influenciado pelas ideias de Platão. Não houve uma ruptura dramática com a filosofia grega. É verdade. Não vejo contradição entre o cristianismo e Platão. No entanto, há limites que a razão de Platão não pode ultrapassar. A existência de Deus é um mistério ao qual só podemos chegar através da fé. Não entendo direito a ligação entre Platão e o cristianismo. Onde estão as ideias eternas em tudo isso? Ora, justamente porque Platão tinha essa visão dualista do mundo das ideias e do mundo sensível, que para Santo Agostinho seria a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é onde as ideias perfeitas existem e que quando nós morrermos, contemplaremos elas se assim merecermos, né? Mas aqui temos o mundo da sensibilidade, a cidade dos homens, que é também o lugar da purgação, né? Acredito que Deus criou o mundo a partir do nada e que as ideias eternas já existiam no pensamento de Deus antes de ele criar o universo. Então, essa questão de compreensão da eternidade para Santo Agostinho é uma questão profunda, justamente porque gira em torno de uma suposta relação na qual, através da fé, a pessoa chega nessa, como eu posso dizer assim, abrangência da compreensão humana de que o tempo é nada mais do que aquilo que se faz mais presente, né, através ou do passado, que é o presente que já foi, ou do futuro do presente que ainda não é. Então, na concepção do mal, também recorro ao neoplatonismo. Para mim, o mal é, acima de tudo, uma ausência de Deus. Ele não tem existência autônoma, decorre da desobediência dos homens. Essa desobediência que ocorreu desde o pecado original, né? É na imortalidade da alma, e na imortalidade da alma, o senhor acredita? Acredito que nenhum homem merece a salvação de Deus. Olha aí, polêmico, né?
No entanto, Deus escolheu salvar alguns homens da perdição. Ele sabe exatamente quem será salvo e quem não será. Será os santos, por exemplo? Santo Agostinho, ele se torna santo, mas na época em que ele se torna santo, por exemplo, antes de se tornar santo, ele andou na boemia, se arrependeu, chegou até a ter filho, mesmo assim, é um dos padres da igreja, né? Voltamos à velha crença do destino, se tem aqueles que são escolhidos e aqueles que não são? Sim, mas não isento o homem de responsabilidade. Devemos viver de modo que possamos ter certeza de que estamos entre os escolhidos. Então, ter a consciência, né, boa para isso. Né? É injusto. Platão dizia que todos os homens têm as mesmas chances porque têm a mesma razão. Mas o Senhor disse que a humanidade está dividida em dois grupos, os que serão salvos e os outros. Você leu meu livro, A Cidade de Deus? Não. Para mim, a história se resume ao conflito entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, esse conflito entre o bem e o mal. Essa mesma luta ocorre dentro de cada indivíduo. O diabo oferece o livro dos vícios a Santo Agostinho, por exemplo. A cidade de Deus está presente na igreja e a cidade dos homens na organização política do Império Romano. É por isso que, ao longo da Idade Média, assistimos a uma luta de poder entre o Estado e a igreja. Observe que Santo Agostinho é o primeiro filósofo a incluir a história em sua reflexão. Isso é uma coisa interessante, porque mesmo ele tendo uma certa utopia, tal qual Platão, de uma cidade, vamos dizer assim, de uma república, de uma cidade de Deus, que mais na frente vai ainda ter a utopia do próprio Thomas Moros e de Francis Bacon como a Nova Atlântida, a história é um elemento importante dentro desse aspecto que já começa a tirar uma certa idealidade dessa cidade de Deus. Né? Ele tem uma visão linear da história, como a que encontramos no Antigo Testamento. A história é necessária para salvar o homem e eliminar o mal. A visão divina conduz a história dos homens desde Adão até o fim dos tempos, como se fosse a história de um único indivíduo que se desenvolve gradualmente da infância à velhice. Blom, 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 8 horas. Então já estamos o quê? No século 8. Já? Alberto, tenho que ir. Os pais de Colline não podem saber que não dormi na casa deles. Primeiro vamos nos sentar lá fora, para você se recuperar das emoções e digerir todo esse conhecimento. São 8 horas, então já se passaram 4 séculos desde Santo Agostinho. É o início de uma longa jornada. Até às 10 horas, o ano 1000, os mosteiros serão as únicas instituições de ensino. Entre as 11 horas e meio-dia, as primeiras escolas ligadas às catedrais serão fundadas e por volta do meio-dia, 1200, as primeiras universidades. Que universidades são essas? A Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, a Universidade de Oxford, a Universidade de Salamanca. Quase todo país ou estado, que ainda não poderiam ser chamados de estados europeus, tinham uma importante universidade, né? Mais importante, e universidades essas que têm, se a gente for contar, quase 1000 anos, né? De 1200 para cá, são pelo menos 950 anos, mais ou menos, né? Então, eu acho que chegam a ter universidades com 1000 anos, na verdade. Então, você vê que o nosso país tem 500 anos, né? Então, a gente tem ainda muito pouco conhecimento acumulado, tal qual essas instituições. Mas o mais importante é que no fim da Idade Média aconteceu algo de especial interesse para filósofos como nós. Os árabes da Espanha começaram a exercer uma grande influência sobre a filosofia. Por que os árabes da Espanha? Os mouros, né? Porque justamente ali a Espanha era parte desse império árabe e aí eles tinham um contato mais direto com os povos europeus. É interessante saber que Aristóteles, por exemplo, foi redescoberto no mundo ocidental graças a um filósofo árabe nascido em Córdoba. Ele se chamava Ibn Rushd e seu nome latino era Averroes. Veja, ele nos deu a graça de sua presença. Averroes nasceu na Espanha em 1126 e morreu no Marrocos em 1198. Com ele, a filosofia da antiguidade entrou na Espanha e a seguir se espalhou para todo o Ocidente. Ele era um homem importante, foi juiz, depois se tornou o grande Cade, o equivalente a ministro da Justiça de hoje. Como também era médico, Averroes primeiro se interessou pelos escritos de Aristóteles sobre ciência. Depois, seu califa lhe pediu que lhe explicasse o Tratado da Alma, do grande filósofo grego.
Você colou imagens nesse caderninho? Estou tentando ser didático. Na época, ao contrário do mundo ocidental, os árabes letrados tinham acesso por meio de traduções mais ou menos bem feitas de textos da antiguidade. Aristóteles se tornou uma verdadeira paixão de Averroes. Ele publicou uma série de comentários, pequenos, médios e grandes, sobre sua filosofia. Mencionarei algumas ideias importantes de sua filosofia. Primeiro, a questão da origem dos seres foi a que mais lhe interessou. Para Averroes, Aristóteles afirmou que nada vinha do vazio e que nem a forma nem a matéria eram criadas. O movimento seria eterno e contínuo. É a doutrina da eternidade da matéria. Então, é muito interessante, né, essa doutrina de Averroes da eternidade, né, porque acabou que Averroes, mesmo tendo sido aquele filósofo árabe hispânico que trouxe Aristóteles para a Idade Média, ele não foi tão aceito quanto Avicena, porque ele tinha... Porque qual é essa questão que gira em torno dessa imortalidade da alma, né? Por exemplo, no cristianismo, nós morremos, descansamos, mas um dia, no juízo final, nós renasceremos, né? O cristianismo católico, né? Mas, nessa forma de concepção averroísta, nós nunca morremos totalmente. Nosso espírito é imortal, né? Então, isso é uma relação diferente. É como se antes de ser nós já éramos e depois de ser, quando morremos, antes de nascer e depois de morrer, nós continuamos sendo eternos, né? Depois ele disse que a imortalidade seria um atributo da espécie e não do indivíduo, ou seja, o que depois Hegel vai chamar do espírito, que é isso, né? Como a imortalidade é divina, porque Deus, pela espécie, se conhece a si mesmo, né? Então isso foi depois apropriado, de certa maneira, pelos panteístas, como Spinoza, por exemplo, poderíamos dizer. Acredito de fato que as almas individuais são perecíveis. Penso que fazemos parte de um grande todo, de uma inteligência universal e imortal. Quando nascemos, o pensamento entra em nós. Quando morremos, retorna ao universo. Deus não se interessa pelo singular, pelo destino de cada homem, mas pela ordem do mundo em geral. Então, qual é a origem do pensamento? Ele está dizendo isso. A origem do pensamento é o próprio Deus, né? Então, essa distinção levou Averroes a fazer uma separação radical entre razão e fé. Mas afirmo que as duas não são incompatíveis, porque a verdade não pode contradizer a verdade, né? Que são duas verdades, a da razão e a da fé. Mas ele se baseia na lógica para abordar a fé. Isso é notável e causa escândalo, especialmente em São Tomás de Aquino, o mais famoso pensador da Idade Média, que tentou unir fé e ciência. Por isso que São Tomás de Aquino vai ser mais avicenista do que averroísta, né? E ele vai fazer críticas a Averroes nesse sentido. Além disso, para Averroes, o mundo não foi criado no sentido entendido à época, com Adão e Eva, o jardim do Éden, etc. O mundo não teve início. Deus não pensa como você e eu. Não houve um momento de criação do mundo. Ou seja, o mundo sempre esteve, não houve criação, ele sempre houve, o que houve é mais ou menos uma modificação do mundo e do universo, né? E isso é muito diferente do que a gente entende. Seu pensamento foi um verdadeiro escândalo, tanto no mundo islâmico quanto no cristão. E o fim de sua vida foi difícil, mas hoje sua filosofia está sendo redescoberta. Podemos dizer que Ibn Rushd representa um Islã marcado pela vontade de conciliar a filosofia e a revelação, Aristóteles e Maomé. No mundo cristão, a polêmica suscitada por Averroes e também o interesse pelas ciências naturais levantou uma questão premente. Quando escutar o filósofo e quando se ater estritamente à Bíblia? Tomás de Aquino criticou Averroes por negar a imortalidade e o pensamento da alma individual em proveito de um intelecto único para todos os homens. Ele atacou violentamente os averroístas. O que poderia ser esse intelecto único? Seria, de certa forma, então, o que a gente chama de inconsciente coletivo? Aquilo que todos nós pensamos da mesma maneira e não sabemos por quê, ou que pelas experiências que nós temos, e nisso a gente pode citar os sonhos, né? Sonhar que estamos caindo, sonhar que estamos voando, sonhar que estamos correndo ou que queremos correr e não conseguimos, né? São Tomás de Aquino tentou responder ao dilema da separação entre a filosofia, ciência e religião. Ele viveu de 1225 a 1274.
Eu chamo de filósofo, mas poderia dizer teólogo, pois na época era difícil diferenciar os dois. Sou eu, olha aí, Tomás. Podemos dizer que Santo Agostinho cristianizou Platão, assim como São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, e sua ambição era fazer uma síntese entre fé e ciência. Aqui não estamos mais no âmbito do crer para compreender, mas agora do compreender para crer. E Santo Agostinho também sofreu críticas, apesar de ter sido reconhecido como um intelectual impecável, né? Para isso, ele tomou a filosofia de Aristóteles como referência fundamental, ao pé da letra, exatamente. Veja bem, Sofia, existem dois caminhos que levam a Deus: a fé na revelação e a razão que passa pelo exame dos sentidos, ou sentidos que passam pelo exame da razão. Para mim, a fé é o caminho mais seguro, pois é fácil se perder quando só se confia na razão. Graças à nossa razão e à observação de nossos sentidos, podemos nos aproximar de uma parte da verdade, como quando descrevemos o mundo animal e vegetal. Através da Bíblia, Deus nos revela a outra parte da verdade. Aristóteles pressupunha a existência de Deus ou de uma causa primeira que estaria na origem dos fenômenos naturais. Mas ele não fez nenhuma descrição detalhada de Deus. Para isso, precisamos recorrer à Bíblia. E nem tem como, né? Porque, enfim, a boa nova, que é a mensagem de Cristo, só ocorreu 400 anos depois de Aristóteles, Platão e de Sócrates, né? Então, por isso, esses filósofos medievais falaram assim, que eles não podiam falar de Cristo, porque Cristo não tinha chegado, mas eles são uma espécie de anunciadores de Cristo quando eles colocam o princípio da filosofia como verbo, o logos. E não é à toa que, segundo o Evangelho de João, no início era o verbo e o verbo era Deus. Ou, no início, em grego, era o logos e o logos era Deus, né? Aristóteles descreveu a vida em uma escala ascendente que parte das plantas e dos animais e acaba nos homens, como o animal político, o animal racional. Pois bem, eu apliquei essa escala à teologia cristã. Bem no alto, Deus. Ei, depois os anjos e depois os homens. Então, é uma continuidade da teoria aristotélica mais metafísica no sentido teológico ainda, né? Senhor Santo? Não sou eu. Pronto. Agora sim um pouco mais de São Tomás de Aquino. Temo que ele não tenha lhe dito tudo. Infelizmente, São Tomás de Aquino também adotou a mesma visão de Aristóteles sobre a mulher. Na Bíblia está escrito que a mulher nasceu da costela do homem. Mas um pouco de machismo estava demorando, né? Sim. E Tomás de Aquino era bem machista em relação às mulheres. Ainda que a ideia do machismo não existisse na época, né? Então existe um certo anacronismo em a gente julgar Tomás de Aquino e outros tantos filósofos de machistas, como o próprio Aristóteles. Verdade. Para São Tomás de Aquino, as mulheres estão subordinadas apenas enquanto criaturas, mas a alma da mulher é igual à do homem no céu, onde reina a igualdade. Sei, grande consolo. Lave a louça e tenha filhos na terra, que será recompensada mais tarde. Mesmo assim, ao menos uma mulher se distinguiu como pensadora na Idade Média. Hildegard von Bingen, uma freira alemã que tratava os doentes e estudava botânica e a natureza. Obrigado. Agora preciso mesmo ir, senão terei problemas. Você sabia que, segundo uma velha crença judaica cristã, Deus não era apenas masculino, ele também seria um lado feminino em grego. Esse lado feminino se chamava Sofia, que significa sabedoria. Olha que bonito. Sofia? É. Então, tem o mesmo nome da parte feminina de Deus, Sofia. Sofia que também quer dizer sabedoria, como que por acaso em que, por causa da minha razão, já não acredito muito. Sofia, apareceu. Oi, sim, para caminhar um pouco. É tão bom respirar o ar da manhã. Tudo bem? Estou exausta, mas tudo certo. Depois conto tudo. Que noite. Uau! Estou morta. 5 minutinhos de descanso. Que bonito. O céu. Bom, pessoal, então acho que a gente pode parar por aqui. A gente acompanhou, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o mundo de Sofia mais uma vez, agora é dessa maneira mais ligada ao mundo dos HQs, que também se complementa ao fato dos pulos e saltos que o vídeo, né, o filme da Sofia traz, a série. Né? Mas, bom,
a gente pode fazer essa ponte, né, entre essas duas formas de leitura, mas o mais importante é a gente sistematizar depois isso na nossa cabeça, nos nossos escritos, na nossa maneira de interpretar. E aí, na próxima aula, depois do debate, a gente começa, então, a fazer esse trabalho que é justamente de sistematizar a filosofia medieval e de também organizar os seminários onde a gente vai se aprofundar em cada um dos filósofos e filósofas medievais, tá bom? Então vai ser bem interessante isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fechar agora a gravação. Desejo a vocês um bom feriado, mas mesmo depois da gravação, se alguém tiver alguma dúvida, também eu fico à disposição.